Salvador está em contagem regressiva para a realização dos Jogos da Copa das Confederações, que serão disputados na Arena Fonte Nova, construída especialmente para abrigar os eventos esportivos em 2013 e 2014. Salvador vai sediar 3 partidas, entre elas o último jogo da primeira fase no dia 22 de junho, Brasil e Itália, e a disputa pelo terceiro lugar dia 30 de junho. Muitas obras foram planejadas para ajudar no ir e vir dos milhares de torcedores que devem prestigiar os 2 grandes eventos esportivos disputados no Brasil e na capital baiana. Muita coisa ainda não saiu do papel, outras estão em pleno funcionamento. O fato é que o dia está chegando. Como é que Salvador se preparou com essas intervenções urbanas para receber a Copa das Confederações e também a Copa do Mundo? Para falar sobre isso, o programa Espaço Livre que começa agora recebe o secretário estadual para assuntos da Copa, Secopa, Ney Campelo. Cristina Aragon, especialista em trânsito, ela é arquiteta, graduada pela UFBA, analista de transporte e tráfego. E também a deputada Maria del Carmen, ela é presidenta da Comissão Especial de Desenvolvimento Urbano e também ex-presidenta da CONDER. Muito obrigada pela presença de vocês 3 aqui. Eu começo com uma pergunta para os 3, assim, o friozinho na barriga, saber que está chegando e que a gente está vivendo esse caos que a gente está vendo todo dia aqui no trânsito, deputada? Eu creio que, principalmente para aqueles que vão estar na linha de frente desses dias. Tenho certeza que o secretário Ney Campelo já estava lhe chamando quase de deputado. Né? O secretário Ney Campelo, apesar de não ser o responsável direto nessa área de mobilidade, ele com certeza que foi o responsável por todo esse processo de preparação e de fazer com que a nossa cidade estivesse em condições de receber um evento como esse. Deve estar um pouco preocupado, sabe? Cumpriu com a obrigação, com os trâmites, mas um pouco preocupado. Mas eu acho que nós conseguimos fazer o carnaval e transformar o carnaval nesse evento maravilhoso que o Brasil, que o mundo conhece, o maior espetáculo de rua que tem no planeta, né? A maior festa popular do planeta. Acho que nós vamos ser capazes, com certeza, de fazer com que tenhamos uma belíssima Copa do Mundo, dando um exemplo, em realidade, aí para o mundo. Otimismo de baiano ou não? O senhor também está assim, tranquilo? Eu acho que a palavra tranquilidade não é a palavra mais adequada na realização de um evento que envolve tantos fatores diferenciados, variáveis. Mas antes de qualquer coisa, dizer da satisfação de voltar aqui a esse espaço democrático de debate, de estar numa mesa entre mulheres, portanto, certamente inspirado pelo cuidado que as mulheres têm com a cidade e, ao mesmo tempo, com a preparação da infraestrutura para esse evento. Nós não começamos a preparar a Copa agora, esse é um evento que começa em 2007, quando o Brasil foi, selecionado como país sede da Copa do Mundo. Em 2009, o governador do estado criou uma secretaria especial para a Copa, demonstrando visão estratégica, porque entendia o governador da necessidade de uma estrutura de integração, de articulação, como disse a deputada Maria del Carmen. A Secretaria da Copa não é uma secretaria de caráter finalístico na execução de obras de mobilidade urbana, mas tem essa função integradora, e essa função é essencial. Aliás, um dos maiores legados da Copa, né, deputada, porque nós estamos com a passagem desse evento nos colocou com esse desafio e responsabilidade de sentar à mesa todos os entes federativos, né, governo do estado, prefeitura, União, a FIFA, que é a proprietária do evento. E isso é um legado institucional importante, de modo que eu acho que o planejamento iniciado em 2009 vem sendo executado pelo governo do estado, no meu entendimento, a contento, não é? E nós vamos conversar sobre isso. É claro que sempre um grande desafio, porque é um evento complexo, de grande magnitude, e nos instiga sempre a superá-los. Com um visitante completamente diferente do ponto de vista das exigências, do que ele vai encontrar para o funcionamento da cidade, para a expectativa da cidade, né? Cristina. Eu acho que Salvador já tem a prática, né, dos grandes eventos, como falou Maria, o Carnaval é a grande escola, né, para a cidade. Agora, é evidente que com a não entrega do metrô, que estaria prevista de início nesse planejamento que o secretário Ney Campelo falou,
atrapalha um pouco, porque todo o planejamento era pensado em se chegar ao estádio através do metrô, e o metrô não ficou pronto para a Copa das Confederações. Estamos rezando que isso aconteça para a Copa do Mundo, porque aí realmente a gente pode entender que esse transporte público vai ser a melhor forma de chegar ao estádio, né? Então, agora, para a Copa das Confederações, como não foi possível, tem todo um esquema de fazer uma transferência através de estacionamentos com ônibus. E eu acho que, assim, o que é bem importante é que haja um grande esquema de divulgação com relação a isso, né? Para que as pessoas não tentem chegar ao estádio de carro, porque não tem estacionamento, né? Não tem condição de atender a esse grande público. Então, é procurar saber qual o estacionamento mais próximo da sua residência, lá deixar o seu carro e pegar os ônibus que estarão disponíveis com frotas especiais. Eu creio, Cristina, que o momento da reinauguração da Arena Fonte Nova, ou do estádio da Fonte Nova, mostrou claramente o funcionamento. Né? Foi um teste extremamente positivo. Você não teve problemas, o escoamento foi super rápido, eu estava no estádio, rapidamente as pessoas saíram, não teve dificuldade de chegar, não houve grandes engarrafamentos, não teve grandes problemas. E era a primeira vez sem que a gente ainda tivesse com toda essa preparação que terá para Mas tinha um público mais local, né, deputada? E quando abrir os portões para os jogos, vão ter pessoas até de fora. Mas eu acho que a deputada tem razão quando ela diz o seguinte, quer dizer, há um plano operacional de transporte, eu concordo com Cristina, que se tivéssemos o sistema metroviário, obviamente a cidade iria fluir melhor. Isso é óbvio. Agora, é bom também dizer que a decisão do governo do Estado, vamos dizer assim, que gerou esse atraso, é uma decisão assim, em favor da cidade. Ou seja, para muito além da Copa do Mundo, porque se tivéssemos feito o que a matriz de responsabilidade da Copa previa, que é um sistema sobre pneus, nós teríamos um sistema com uma capacidade de atendimento e de obsolescência muito maior. De modo que, assim, o governador tomou uma decisão importante, que foi a de fazer o metrô como um sistema muito mais longevo, e isso teve como, digamos assim, como outro lado da moeda, não concluí-lo. No entanto, há 2 anos, Prefeitura e Estado têm realizado um trabalho articulado, eu considero, deputada e Cristina, que é o trabalho mais integrado, aliás, são 2 os trabalhos de grande integração de preparação da Copa. Segurança pública e transporte. Aí os entes, os parceiros estão trabalhando muito juntos. Por isso mesmo que deu certo a operação da inauguração. Agora, a Cristina tem razão, é claro. A recomendação é essa mesmo, ou seja, é o transporte solidário, é o uso do transporte público. Foi exatamente o que já foi recomendado faz parte naquele do plano dia, operacional. Né? São os bolsões de estacionamento. Nós teremos estacionamento no PAF, na UFBA, nós teremos estacionamento no São Raimundo. Com ônibus depois saindo com os chamados serviços de shuttles, que são os serviços que fazem a transferência das pessoas no Iguatemi. Então, acho que isso tende a funcionar bem, não é? Mas precisamos contar com a divulgação e com o apoio das pessoas. Até porque, olha, eu vou falar da Transalvador, agora vou até justificar, a gente convidou o Marcelo Correia, diretor de trânsito da Transalvador, mas ele não pôde vir porque, inclusive, os agentes de trânsito entraram em greve. Isso também preocupa a gente, né? Porque os motoristas também, a gente está falando do sistema, vai ter os bolsões, mas os motoristas, os rodoviários já marcaram uma greve para o dia 18. Mas eu creio que esse impasse nessa data, eu acho que a responsabilidade é de todos. Nós precisamos que a cidade funcione, que funcione de forma adequada. Nós temos uma responsabilidade que eu acho que não é só do poder público, é da sociedade como um todo. O evento vai muito mais além do que de um governo, seja ele municipal, seja ele estadual, porque é a perspectiva do que a gente pode ter de futuro aí, do ponto de vista de visitante. Vai ser uma porta de entrada. Com certeza. Então, eu acho que é uma responsabilidade, inclusive das categorias. Eu acho que o direito do trabalhador de fazer greve é um direito sagrado, que não é possível que a gente faça nenhum tipo de negociação, mas ter oportunidade. De repente, essa não é a oportunidade para fazer, esse dia não é o dia da oportunidade de fazer a greve. Por mais que isso possa trazer a perspectiva da negociação, de forçar uma negociação, tenho certeza que o sindicato é um sindicato responsável, comprometido com a história da cidade, comprometido com as lutas da cidade. Nossa cidade precisa disso. O turismo é uma
fonte para essa cidade indispensável e é uma oportunidade. Imagine por quantos olhares estaremos sendo vistos durante esse período da Copa das Confederações. E o que resultado que isso dará, inclusive, na Copa do Mundo, né? Muito, se isso não der certo, é óbvio que nós não teremos a vinda na quantidade de pessoas que a gente espera para o próximo ano, porque se não der certo, quem é que virá numa cidade que se transforma num caos se houver greve nesse dia? É o tipo de evento que vai mobilizar internamente as pessoas mesmo, não só entidades, categorias, não é? É claro, isso aconteceu na África do Sul, por exemplo, né? Quando se falava em fazer a Copa na África do Sul, muita gente criticava, até hoje tem muita crítica. É verdade que alguns estádios construídos tornaram-se depois elefantes brancos, porque lá não é, o futebol não é o esporte do sul-africano. No entanto, a autoestima do sul-africano, quer dizer, foi muito elevada, as pessoas tinham muito orgulho de estar realizando e naturalmente atrai um conjunto de externalidades positivas na realização de um evento como esse. Então, os rodoviários também precisam fazer parte desse esforço nacional, no sentido de que a Copa dê certo, porque todos ganham. É uma relação ganha-ganha. A Copa é uma agenda positiva e, portanto, nós precisamos ter esse cuidado de tratar essa agenda em nosso favor. Porque se nós gerarmos desenvolvimento, se nós gerarmos atração, alavancagem do turismo, né, atração de investimentos que vêm com a Copa, não é? Qualificação profissional, esses mesmos rodoviários que nós estamos falando aqui, que estão sinalizando, é claro, a gente entende, é claro que uma data como essa é uma data boa para pressionar os patrões, claro, né? E os patrões também têm que ter sensibilidade para, né, ceder um pouco também, mas sabendo da sua própria responsabilidade também com isso, com isso também que tem. Agora, os próprios rodoviários estão sendo beneficiários. Nós temos agora um convênio celebrado com o Senat, né, que vai abrir aí algumas centenas de vagas de qualificação para bilheteiros, para motoristas, para cobradores, quer dizer, a qualificação com idiomas, inclusive com inglês, com espanhol. Então veja que a cidade toda, ela ganha aos olhares, como disse aqui a deputada, de bilhões, porque a audiência televisiva acumulada, estimada para a Copa do Mundo, não das confederações, é de 30 bilhões de espectadores, é 5 vezes a população, aproximadamente, a população do planeta, porque um torcedor assiste vários jogos, né? E no caso da Bahia, nós teremos alguns bilhões agora assistindo jogos, o jogo mais desejado da primeira etapa da Copa das Confederações, que é o Brasil-Itália, no dia 22, e teremos mais uns 2 bilhões de espectadores em audiência televisiva no dia 6 de dezembro, quando nós realizaremos no Complexo de Sauípe o sorteio final, que é aquele sorteio que indicará onde as seleções e contra quem elas jogarão em 2014, que são 2 grandes conquistas do governo do estado, a do sorteio final, inclusive um empenho pessoal do governador Jacques Wagner, que foi à Suíça, negociou com o secretário-geral Jerome Valk e trouxe para a Bahia o 3º maior evento da Copa. A Copa tem a abertura, tem o encerramento e tem o sorteio. Esses são os 3 maiores eventos, um dos 3 aqui na Bahia. Então veja que a Bahia pode sim se aproveitar desse momento, né? Deixa eu colocar uma pimentinha nessa discussão. Desde a semana passada, a gente está vendo que a cidade está um caos, né, em função muito dessas alterações que foram feitas no entorno lá da Fonte Nova, já visando a Copa das Confederações. Cristina, o que você vislumbra daqui até o dia 22, né, quando é o nosso primeiro jogo aqui? 20. Nigéria e Uruguai. Nigéria e Uruguai. Toda modificação do trânsito, ela causa problema, até que as pessoas se acostumem. Então, foi bom essa antecedência, né? Porque as pessoas têm que ter um tempo para se reprogramar, saber que ali ela não pode passar, qual é o melhor caminho, qual é o melhor horário. Então, eu acho que essa antecedência do fechamento, ela é importante na medida que as pessoas começam a reprogramar suas viagens, seus horários. E a gente espera que quando a gente chegar lá no dia, as coisas estejam Você melhores. concorda com a intervenção da maneira com que ela foi feita, se você é um especialista em trânsito? Na verdade, isso foi uma questão discutida e antecipada, né, quando se falou em fechar aquele lado do dique. Inclusive, nós fomos contrários a essa questão e apresentamos na época essa solução que foi adotada agora. Mas na época, o superintendente da Trânsito Salvador fechou questão que não abriria. Então, Cristina, você não acha que não houve a divulgação suficiente? Quer dizer, ao meu ver,
a população foi um pouco tomada de Surpreendida. Em surpresa. plena segunda-feira, que já é um Exatamente, dia foi caótico, surpreendida. sem nada, né? Porque eu não discordo daquilo que você coloca. Foi importante porque as pessoas começam a repensar como é que vão se dirigir para o estádio durante esse período. É claro que é um grande transtorno, é claro que muda a vida das pessoas. Levar 2 horas, 3 horas no trânsito não é nada agradável para ninguém durante quase que um mês. Agora, eu acho que houve uma precipitação do ponto de vista da divulgação. Quer dizer, eu acho que não houve, a cidade não tomou conhecimento em tempo hábil e algumas outras medidas complementares que deveriam ou poderiam ter sido tomadas, eu acho que até ainda terão que ser tomadas para melhorar o fluxo, não houve mudança nessa realidade. Poderia ter havido uma divulgação melhor, né? Mas realmente assim, que né? aquilo ali poderia ter sido aberto de início, poderia. Isso aí foi uma questão. Agora, uma outra coisa também que foi pensada na época é que a Via Expressa, ela vai desafogar muito a Bonocô. Quando ela for entregue, por exemplo, agora deve estar em agosto, setembro. Então, por exemplo, no próximo ano a gente já vai ter. Você pode até fechar a Bonocô toda, porque a Via Expressa ela vai substituir. Tranquilamente. Agora, eu quero dar uma opinião sobre isso, sobre um outro viés. Eu concordo com a deputada, eu acho que o plano de comunicação falhou um pouco, sim. A prefeitura poderia ter realmente se antecipado. Aconteceu a intervenção no feriado, portanto, havia a possibilidade de um pouco antes ter ocorrido isso. Mas, ainda que houvesse, o transtorno é objetivo, ou seja, você teria maior, vamos dizer assim, maior entendimento da população e, portanto, uma reação que não seria a que foi tomada por falta da comunicação. Exato. Agora, a população precisa entender por que foi feita aquela intervenção ali. Porque senão fica parecendo o seguinte, poxa, mas não podia não ter sido feito? Não podia não ter sido feito. Nós temos que ter clareza de que o estádio nosso fica no coração do centro histórico, do centro antigo de Salvador. Essa foi uma decisão estratégica tomada pelo governador que vai ajudar muito na revitalização, mas tem o seu preço. Ou seja, ao fazer um estádio no centro antigo, as áreas ao redor do estádio, do seu entorno, são áreas muito escassas. Nós não temos áreas generosas. Para se ter uma ideia, e a população não sabe disso, as 6 sedes da Copa das Confederações, 5 delas, fora Salvador, 70% das estruturas temporárias, que são estruturas essenciais para o funcionamento da competição, são containers, cercas, grupos geradores, uma série de intervenções que são feitas, 70% está fora do estádio, nas outras sedes, e 30% dentro do estádio, as estruturas temporárias. Aqui, deputada e Cristina, é o contrário. 70% das estruturas temporárias estão dentro da arena. E 30% não tem mais lugar. E para se ter a dimensão disso, só de containers, nós temos ali 162 containers instalados. De estruturas de escritórios, de banheiros, de um